Fala aí, gente, tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês de Band Ink Machine, já que tá em alta agora, né? Já que Dark Revival já lançou tecnicamente, que eu tô gravando esse vídeo alguns dias antes do lançamento, então, né? De quem é Band? Teoria de Band Ink Machine, Cole. E agora eu tenho que nessa frente, tá? Que eu vou ter que dar uma puladinha aqui no início, porque é sobre o amino. Desculpa a cor, mas eu vejo depois. Sinceramente, desculpa. Só que eu preciso gravar o vídeo. iOS e Android. O grande mistério, a maior revelação do jogo, o sonho que se tornou realidade. Hoje você vai ver aqui o vínculo, o que está acontecendo nesse estúdio de verdade. Hoje você vai descobrir quem é o Band. Ou pelo menos uma boa teoria sobre isso. Gente, antes de irmos, ó, Cole das antigas, pô. Cara, Cole das antigas, antigamente, né? Era o nome do canal do dia, Cole das antigas. Agora é só Core, né? Porra. Lembrando, pra eu começar, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Acho que a essa altura você já deve imaginar que algo muito, mas muito errado aconteceu no estúdio do Joey Drill, onde desenhos ganham vida, manchas de tinta andam por aí, dubladores que ficam apaixonados pelos seus personagens, funcionários que ficaram malucos e também essa figura de tinta, vinda insana pra te matar a qualquer custo. Seria remorso? Seria por pura maldade? Ou por algum motivo muito mais assustador? Pessoas, antes da gente ir pra teoria, gostaria de pedir pra vocês o seu gostei no vídeo, ou pelo menos deixe aquele comentário aqui. O compartilhamento de vocês, o engajamento aqui, os likes e os comentários ajudam muito o nosso trabalho a ser passado para mais pessoas. O importante é sua avaliação aqui e o comentário para mais vídeos assim acontecerem. No começo ou no final, fique à vontade para você avaliar o vídeo. E desde já, muito obrigado por estar assistindo. E caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Temos vídeos novos toda semana. Então é hora de tentar resolver esse mistério e bem antes do jogo finalizar. Bom, eu vou tentar pelo menos. O que me fez pensar muito a respeito de quem seria o Band, qual a verdadeira identidade dessa figura de tinta, é um detalhe em particular. Eu sei, algumas pessoas podem falar, mas ele é um desenho, tá bem claro isso. Ok, isso seria válido se não fosse por alguns pequenos detalhes. O detalhe mais nítido que me deixou pensativo a respeito foi isso aqui. Comparem as duas imagens. Do lado esquerdo é o desenho do Band e do lado direito é a figura de tinta do Band que vem te matar. Vocês conseguem enxergar que tem uma diferença entre os dois? Ainda não? Então vem cá. Primeiramente a gente tem que ver a forma representada do Band nos cartazes. Se você já viu passando pelo estúdio, tem diversos desenhos do Band em alguma situação, algum desenho, tem até o bicho ruim no trem, mas no geral não indica o tamanho dele no desenho, o quanto que ele mediria, o quanto de altura ele tem comparado com outro personagem. Mas existe um jeito da gente assumir qual seria a altura do Band. Eu vou falar por que isso é importante. No meio desses cartazes espalhados pelo estúdio, tem um cartaz que chama o Band de The Little Devil Darling, e quer dizer o pequeno diabo querida. E sim, darling escrito significa em inglês como sendo querida, como se fosse falando para alguma pessoa. Olha, o pequeno diabo, querida. Seria já um indicativo da Alice the Angel? Não dá para saber, mas o foco aqui seria Little Devil, ou o pequeno diabo.
Melhor dizendo então, se ele é pequeno, alguém baixinho de certa forma, voltando às duas imagens que mostrei para vocês, indica então que o Bendy deveria ser mais baixo do que a figura que vem te matar, que tem quase o tamanho do Boris. Meio estranho, não seria? Ou quem sabe, a altura do Bendy não seria de uma pessoa. Pessoas, olhem bem aqui pro corpo dos dois. O Bendy seria baixinho e mais gordinho. Se for comparar com quem vem atrás de você, uma figura alta e até maior que você e magra. É meio esquisito, não acham? Alguns podem pensar que ele se encheu de tinta e acabou virando um ser mais poderoso e mais alto, mas isso realmente seria o que aconteceu? Pensa bem, se Bendy poderia com a tinta mudar o seu corpo para o que quisesse, por que escolher uma forma mais parecida com a de um ser humano? Por que ele não vira um monstro ou algum bicho mais agressivo? Poxa, ele é um diabinho, certo? Por que ele usaria uma forma mais humana e atacaria com isso? Seria a vontade dele de tentar virar um humano? Pode até ser que seja isso, mas não existe nada que vincule que Bendy tenha vontade de se tornar uma pessoa. Pois se ele quisesse tentar virar uma pessoa, por que ele tentaria matar a gente? Não parece encaixar-se a uma história de que ele então teria inveja de todo mundo, pois não parece que seja esse o motivo. Inveja por você ser uma pessoa e ele não? Não parece que é isso, pois ele mesmo matou Sammy Lawrence no capítulo 2 muito facilmente, sem pensar duas vezes e nem ouviu o que o Sammy estava falando com ele. Mas tem um outro detalhe, algo que muita gente não fez nenhum tipo de ligação. Você pode ainda pensar que Bendy teria a forma de um humano porque quis, mas tem ainda um outro detalhe na forma de tinta que poucas pessoas viram, um detalhe tão pequeno, mas está ali e que vincula algumas coisas tão triviais e importantes e que podem dar mais sentido para todas essas coisas, e que além de provar que o Bendy do desenho é diferente da figura de tinta, e é simplesmente isso aqui: a figura de tinta pessoas é manco. Exatamente, a figura de tinta que supostamente é o Bendy, quando corre, ele corre mancando. E ainda existe o detalhe de ter um pé virado, um pé torcido. Você pode não chegar a ver muito bem na correria quando ele aparece no final do segundo capítulo, mas nos arquivos do jogo, a figura de tinta, ela apresenta sim um pé virado. Os motivos para esse pé estar virado podem ser inúmeros. Alguns podem falar que seria um erro no modelo ou um detalhe que passou desapercebido. Eu não acho que seja isso. Seria muito descuido ou até inocente do produtor deixar o modelo do jeito que tá, a não ser que isso seja uma pista para determinar algumas coisas, e a primeira delas é que Bendy e a figura de tinta são coisas diferentes. Bendy do desenho é uma coisa e o Bendy aí derramado na tinta é outra coisa. Mas então, se o Bendy do desenho é diferente da figura de tinta, então quem é o Bendy que persegue a gente no jogo? Bom, agora é que a gente vai encaixar mais algumas peças para chegar nessa resposta. Vocês viram nitidamente que Bendy tem o pé torto e corre mancando, então a gente pode ter mais alguns detalhes importantes, principalmente para alguém que tem um pé torto. Geralmente pessoas assim andam com bengalas ou muletas em alguns casos. Existem casos mais graves em que não teria outro jeito para a pessoa poder andar por aí, a não ser que seja andando em uma cadeira de rodas. Isso te faz lembrar alguma coisa? Talvez sim. O novo final do primeiro capítulo mostra exatamente uma cadeira de rodas. Muita gente nem sequer entendeu o porquê da cadeira estar ali, com o motivo de aparecer um frame, como se fosse uma foto, uma cadeira de rodas no meio do nada. Coincidência ou um sinal? Acredito que seja uma das peças do quebra-cabeça sendo montada aos poucos, pois a sequência de imagens que aparece nesse final são a máquina de tinta, a cadeira de rodas e, na sequência da cadeira de rodas, uma sala onde o Bendy está só te olhando, e vendo melhor, é ele de um lado da mesa de desenho, num pequeno corredor, e você vê atrás de onde estaria uma porta, mas tem essa passagem cheia de madeira, como se te prendesse em algum lugar. Se você reparar bem o ângulo, essa visão no final do primeiro capítulo é o mesmo lugar onde fica sua mesa, da época em que Henry trabalhava para o estúdio. Here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Isso é um dos detalhes de quem seria essa tal figura de tinta em forma do Bendy. Voltando para a cadeira de rodas, ela mostra vazia, como se alguém não estivesse mais usando ela. Mostra só que alguém precisava usar, e ao que tudo indica, a pessoa que usava a tal cadeira se transformou no Bendy.
Pensa só, a pessoa que se transformou em um desenho, ou pelo menos tentou, poderia ver a chance de ser curada e de não ter mais que precisar dessa cadeira de rodas na vida dela. Seria um alívio para a pessoa que quer ser curada disso, mas provavelmente algo deu errado e sequelas ainda ficaram nesse processo. Ainda resta alguma dúvida? Para quem ainda está com alguma dúvida, olha bem para o modelo da figura de tinta. Outro detalhe que prova que essa figura de tinta aí com forma de Bendy poderia ser uma pessoa são os detalhes nas suas mãos. Nos pôsteres o Bendy tem 4 dedos na mão, com uma luva, como se fosse um desenho antigo mesmo. Já a figura de tinta tem 5 dedos. Não dá para ver direito, mas dando uma olhada mais de perto, tem sim o 5º dedo, o dedo mindinho. Se você ampliar e olhar direito no modelo, tá ali o dedo. Tô até mostrando uma foto para vocês. Tem sim o 5º dedo na mão, mostrando então que essa figura de tinta é uma pessoa também. Mas então, com todas essas evidências, quem seria o Bendy que te persegue, afinal de contas? Quem estaria por trás dessa figura de tinta? Bom, nós já conhecemos alguns nomes desse estúdio, então vamos a eles. O primeiro nome que vemos em todo o jogo é o Wally Franks. Não teria como ser esse cara, pois no segundo capítulo ele afirma que faz rondas pelo local, ou seja, ele é um cara que anda muito e também é o cara que perdeu suas chaves pelo andar da parte de música e um cesto de lixo. Dificilmente alguém que usa uma cadeira de rodas vai subir escadas, pois tem um cesto de lixo em uma parte que você sobe um lance de escadas e vê o áudio do Norman Polk falando da projeção. Seria muito difícil ser o Wally Franks. E aí a gente descarta também o Norman Polk, pois é outro que tem que ficar subindo e descendo as escadas para ligar o projetor. Seria então o Sammy Lawrence? Muito improvável, pois ele também é um cara que consegue descer e subir escadas a todo tempo, ainda mais para fazer um dos puzzles do jogo, o tal do santuário dele. Além de no final do segundo capítulo, a figura de tinta pega o Sammy Lawrence. Então seria a Suzy, a dubladora da Alice the Angel? Poderia ser ela, mas é muito, mas muito difícil, pois ela é uma funcionária nova no estúdio e que também está ligada a um outro personagem e não é o Bendy. Então a gente sobra aqui o maior candidato para ser a figura de tinta do Bendy, e seria nada mais nada menos que o Joey Drill. O que mais liga o fato de que Bendy na verdade é o Joey Drill são os sinais da parede, Dreams Come True, sonhos que viraram realidade, onde finalmente o sonho do Joey de poder andar finalmente foi realizado, e que o Boris morto no começo do capítulo seria um outro funcionário, alguém que também foi transformado em desenho e que duvidou de que Joey Drill poderia fazer. Who's laughing now? Quem está rindo agora? No sentido de que alguém poderia ter zoado a cara do Joey Drill por achar que ele estaria ficando louco, por acreditar que viraria um desenho animado. E aí, surpresa, Joey Drill consegue andar, mas agora na forma distorcida do Bendy, a sua própria criação. The Illusion of Living, o seu livro, prova mais ainda que ele queria de alguma forma fazer seus desenhos virarem reais, e muito provavelmente ele se usou para fazer esse processo ficar completo. E mais um detalhe que vincula tudo isso é o próprio final do primeiro capítulo. Aparece a foto da máquina de tinta, a máquina que ajudou a dar essa realidade do desenho do Joey Drill, a cadeira de rodas que Joey Drill usava, e depois a cena da onde o Henry trabalhava. Joey já está na forma de figura de tinta, transformado num desenho que ele criou. Isso só vincula mais ainda com um convite que você recebe no começo do jogo. Só se atentar pelo que está escrito. Caro Henry, parece que passou uma vida inteira desde que trabalhamos com desenhos juntos. 30 anos passam bem rápido, não é mesmo? Se você voltar à cidade, venha e visite o antigo estúdio. Tem algo que eu preciso te mostrar. Do seu melhor amigo, Joey Drill. Da máquina de tinta que foi usada no ritual para o Joey poder virar a figura do Bendy. E depois a cadeira de rodas que Joey usava. E a última cena, Joey está de pé. Era isso que ele queria mostrar para o Henry, para visitar o seu antigo estúdio e ver o que ele tinha conseguido completar. Ele finalmente conseguiu curar a sua própria doença, se transformando num desenho animado. Mas né, pessoas, tudo isso é uma teoria. E me digam o que acharam dela, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, beleza? Eu espero que vocês... Bom, é isso, gente. Beijo na tela esquerda, fiquem com Deus. Falou, é nóis. Tchau. Se inscreve no canal, deixa o like e segue o Corey aí, ó.
Aproveitando, segue o Corey no Facebook, no Twitter e no Instagram pra ajudar ele. E se inscreve no canal do coitado. Do coitado que tá passando por sufoco hoje, agora. Há pouco tempo, tipo, ontem postou um vídeo, tava muito triste. Então ajuda eles lá. Tchau.